Ao som desta canção, vai glorificando a Jesus aí. Olha aí, Senhor, estamos aqui porque nós acreditamos no Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, te rendendo glória, meu Deus. E enquanto te adoramos, Pai, eu te peço que o Senhor venha dentro desta noite manifestar a Tua glória. Que o Senhor venha dentro desta noite manifestar o Teu poder. Eu te peço, ó Deus, que enquanto te adoramos, o Senhor vai jogando por terra todo tipo de impedimento. Impedimento na vida emocional, impedimento na vida conjugal, impedimento na vida acadêmica, impedimento na vida profissional, impedimento na vida familiar, na vida ministerial. Aonde houver uma barreira, Deus, enquanto te adoramos, Senhor, o Senhor vai jogando por terra nesta hora. Se houver algum coração entristecido, alegra este coração dentro desta noite. Se houver alguma mente preocupada, Senhor, com excesso de preocupações, arranca esta preocupação, mas traz certeza, tranquilidade sobre esta vida. Onde houver uma enfermidade alojada no corpo, Senhor, enquanto te adoramos, meu Pai, vai repreendendo essa enfermidade e trazendo a cura. Traz a cura, Deus. Traz a cura sobre esta vida, traz a cura sobre esta casa, traz a cura sobre este lar, traz a cura sobre esta família. Curas em todos os níveis, meu Pai, seja ela física, psicossomática, Senhor, psicológica. Que o Senhor venha trabalhar dentro desta noite. Mas estamos aqui para te adorar, então cura. Cura, Senhor, cura as nossas feridas, para a glória do Teu santo nome, porque nós cremos, meu Pai, no Teu milagre nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode bater palma, pode glorificar. Que maravilha! Pega a sua Bíblia, por gentileza, já pega a sua Bíblia, glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos ler dentro desta noite, amém? Prazer revê-lo, doutor, seja bem-vindo, amém, sempre. Obrigado aos músicos aí, aos nossos irmãos que estão aí conosco. Um cenário bem diferente da última terça-feira, que faltou luz e foi feito o culto na garganta, né? Coitado do pregador, ainda bem que não fui eu, coitado. Eu não ia conseguir, teria que chamar o pessoal das libras, porque sem garganta, amém? Mas quem veio receber o milagre de Deus, diga glória a Deus. Livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, nós vamos ler versículo de número 22. Todos acharam? Digam amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Murilo já lançou a cola ali, ó. Já tem ali. Vou te ajudar, fica entre Gênesis e Apocalipse. Deu para ajudar? Deu? Deus, né? Deu? Amém. Isso, livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 22. Diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas serticâneas, aqui está diferente, tá bom? Clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou em alguma tradução, horrivelmente, está aqui horrivelmente? Horrivelmente endemoniada. Amém? Levanta a Bíblia ao céu, levanta e diga assim: meu Deus, fala, Senhor, ao meu coração nesta noite. Fala, Senhor, que a tua igreja ela ouve. Amém?
podeis sentar por gentileza, desocupar as suas mãos, dar aquela linda salva de palmas, não tem? Aquela que só Jesus merece. Oh, maravilha de Deus! Queridos irmãos, eu peço a tua preciosa atenção para esta palavra, que não é minha, mas é de Deus. O timbre, eu costumo dizer, é meu, mas a voz é do Deus Todo-Poderoso. Então, por gentileza, a Bíblia nos leva dentro de um texto e de uma história muito conhecida, no livro ainda de Mateus, nos falando a respeito de uma cena muito interessante. De repente, alguns de vocês já até ouviram esta mensagem, até mesmo de repente já até preguei, mas a palavra de Deus é boa, que ela renova e renova a cada dia na necessidade que a gente precisa. A Bíblia nos mostra que Jesus aqui está ainda no andamento da sua missão. E qual era a missão? Pregar o Evangelho, trazer as boas novas, eles anunciar o reino de Deus, ele se auto-anunciar como filho do próprio Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que nesta feita aqui de Mateus capítulo 15, no versículo 21, ele diz que ele chegou até os redores de Tiro e de Sidom. E ele chegando até essas cidades, a Bíblia diz que uma mulher se aproxima dele. E esta mulher, a Bíblia não diz o seu nome exatamente, mas a identifica pela sua cidadania, pela sua naturalidade, pela sua nacionalidade. E diz que aquela mulher era uma mulher cananeia. É claro que uma mulher de uma origem que não era judia iria ter esse encontro com Jesus, porque aonde Jesus estava já era uma cidade que há tempo fora colonizada tanto pelos gregos como pelos romanos. Então era uma cidade muito levada à idolatria, levada ao paganismo. E nesta cidade onde Jesus entra, esta mulher, ela chega até Jesus com essas preces, dizendo ao Senhor: mestre, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada dentro de casa. Em outras palavras, é interessante esse trecho desta palavra, porque esta mulher não era uma mulher que poderia ter esse tipo de atitude, visto que esta mulher tinha uma descendência de cananeus, um povo que era inimigo dos judeus, um povo que ainda, lá em Números capítulo 21, versículo 1, diz assim, ó: ouvindo os cananeus, rei árabe, que habitava do lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Quando esta mulher tenta se aproximar de Jesus para pedir um socorro, a Bíblia nos mostra que alguns dos discípulos que estavam ali junto com ele estava descartando aquela mulher. Por quê? Porque havia uma contenda de gerações no meio daquele povo. E como o povo judeu ainda não tinha esta plenitude do Espírito de Deus que temos hoje, já é complicado. Aí imagine, naquela época não é do nosso povo, não vai estar do nosso povo. E ali o próprio Senhor chama aquela mulher para perto dele. E quando ele chama aquela mulher para perto dele, nós conhecemos a história, só para você entender e simplificar. A Bíblia nos mostra que ele diz: por que eu darei pão, tirarei dos filhos para dar aos cachorrinhos? E ela diz: mas Senhor, das migalhas também comem os cachorrinhos. Ali Jesus está anunciando, está trazendo uma simbologia ali, uma alegoria, dizendo que o evangelho não era só para os judeus, mas chegaria um momento que o evangelho seria para os gentios também. Todos que aquele que confessasse o nome de Jesus seria salvo por ele também, não somente os judeus. Aí Jesus traz isso para ela, mas ela se humilha. E ela se humilhando, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, pode ir em paz, porque a sua filha já está liberta. A Bíblia chega a dizer que no momento que Jesus conversa com ela e declara a palavra de salvação, de libertação, a Bíblia diz que no mesmo momento a filha daquela mulher foi liberta para a glória de Deus. Você pode glorificar Ele aí? Pode? Pode.
Só que dentro desta noite eu não quero tratar exatamente este milagre. O que o Espírito de Deus me chamou a atenção dentro desse texto foi a atitude que esta mulher ela toma. Uma mulher que era de outra etnia, uma mulher que era de outra religião, ela simplesmente rompe barreiras para ir buscar um milagre da parte de Jesus Cristo. E isso é interessante porque quem olha para esta mulher vai ter esta mulher como uma mulher negligente, uma mulher que está negligenciando a sua fé, que está negligenciando a sua família, que está negligenciando o seu povo. Por quê, pastor? Porque, ser sincero, no alto comum, quem é que tem alguém em casa com problemas de ataques demoníacos, que podem tirar a própria vida, ferir alguém, se machucar ou até desaparecer, ou como o próprio gadareno, que vivia dentro dos próprios calabouços, dentro das próprias sepulturas, rasgava nas suas mãos, como se fosse pedaços de fio ou papel, as cordas, os grilhões que estavam com ele. Como que uma mãe em sã consciência deixa a sua criança em casa e vai buscar uma solução alternativa? E é nesse ponto que Deus colocou essa direção no meu coração para tratar aqui. Quem olha para esta mulher acusa ela com certeza de dizer que ela é negligente. Repita comigo e diga: negligente. Foi fraco, vocês estão com vergonha de falar? Diga: negligente. Pastor, por que negligente? Presta atenção. Quando você tem alguém em casa enfermo, você não delibera função para ninguém, a menos que você confie. Você não delibera funções para alguém tomar conta, a menos que seja alguém de muita responsabilidade ou de muita confiança. E normalmente uma mãe não abandona a sua criança para buscar algo que o seu povo não queria, mas que somente ela acreditava. E quando você olha nessa direção, você diz: essa mulher está sendo negligente. E você vai entender o que significa negligente, pastor. Negligente significa desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação em realizar uma determinada tarefa. É agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso. Negligência significa desatenção, menosprezo e desdém. Quem olha para a atitude desta mulher, até dentro da própria etnia religiosa, vai dizer: o que esta mulher está fazendo? Ela tinha que apelar por Deus dela, e se o Deus dela não resolveu, então não tem mais jeito. Para eles também ela é negligente. Ela é negligente para os judeus porque ela invade uma área que ela não era bem-vinda. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: para o povo, para alguns ou para todos, ela poderia ser negligente, irresponsável, imatura, mas esta mulher não estava agindo por negligência, não, ela estava agindo pela fé. E é neste ponto que eu quero que você entenda. Muitas das vezes o seu ato de fé vai soar para muito como irresponsabilidade. O seu ato de fé vai muitas das vezes soar para muitos como desleixo na sua casa. E eu estou falando isso porque quem muitas das vezes que pelo um ato de fé não contrariou uma cultura dentro da sua própria casa, quem que muitas das vezes pelo ato de fé não contrariou até a medicina. O médico disse: tem que fazer, você diz: não vou fazer, eu vou fazer o que Jesus mandou eu fazer. Quem olha diz: é negligente, é desleixado, é imaturo, é irresponsável. Quantas vezes os pais, as mães dizem: olha, vamos ter que levar ali, não, vamos levar não, vamos levar na igreja. Aí quem olha diz: negligente, irresponsável. É porque muitas das vezes algumas atitudes que nós tomamos pode soar como irresponsabilidade. De repente estou falando com alguém aqui que dentro dessa noite você está levando uma vida tão complicada, que quem olha para você está dizendo: você é descuidoso, é descuidado. De repente você está levando um relacionamento tão difícil, que você já não está agindo pelos métodos normais, mas você só está levando através da fé.
E quem olha para você está dizendo: você é louco, você perdeu o juízo, não é desse jeito que as coisas vão resolver. Mas Deus está falando contigo que não adianta fazer muita coisa, porque só quem pode resolver é Ele. Existem atitudes que vai parecer negligência, só que Deus trouxe para você aqui para dizer dentro deste culto essa palavra: não é negligência, é fé. E enquanto tiver fé, eu vou operar milagres na sua vida. Você pode exaltar a Ele aí, pode exaltar. Rabande calabassuri declama. O médico fala: olha, você tem que tomar esse remédio. É claro, é para tomar, viu, irmãos? Mas você tem uma fé tão grande, você diz: eu não vou tomar tudo, e eu vou tomar só até aqui, porque daqui para frente é Jesus que vai me curar. O médico vai dizer: loucura. O marido fala: tem que ir lá, tem que internar esse menino, que esse menino está dando problema. Vocês não vão internar, eu vou dobrar o meu joelho, e eu tenho certeza que o meu Deus vai libertar ele sem o remédio. O mundo vai olhar e vai dizer negligência. Aí você não vai dizer: não é negligência, é fé, porque a fé supera qualquer tipo de atitude. Esta mulher, ela não está sendo negligente com a própria casa, não, ela está agindo pela fé. E é isso que nós precisamos fazer. Mas sempre que agirmos pela fé, o inimigo, ou pensamentos involuntários, disfarçado de pensamento, às vezes é sopro do diabo, ou emissário do diabo, vai soprar na tua mente, vai soprar para você dizer: para de loucura, isso não é normal, isso não é natural. Claro que não é natural, claro que não é normal, porque nós não vivemos o natural, nós vivemos o sobrenatural, meu querido. Isso contraria as regras, contraria o que é natural. Quem vive pela fé, alcança o milagre pela fé. Pode exaltar esse Deus. Dá aquela olhadinha para o teu irmão, para a tua irmã, com todo carinho. Olha para ele, olha para ela e diga assim: ó, você não é negligente, pode falar. Você está agindo é pela fé. Não é negligente, você está agindo é pela fé. É pela fé. Mas a empresa está quebrando. Não, mas Deus falou que vai levantar essa empresa, então é pela fé que ela vai ficar. É pela fé, não adianta. Isso não é de hoje, não. Você vê que isso é nos tempos bíblicos. Vamos aí, vamos com o respaldo bíblico. Vamos lá em Gênesis capítulo 12. Vamos pegar Abraão. Gênesis capítulo 12, Abraão, versículo de número do 18 ao 22. Abraão, ele sai da sua parentela. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ei, hoje você liga o GPS e eu te falar: chega aqui em Matão, 6 horas de viagem, a gente chega, já sabe aonde que vai chegar. Mas Deus não mostrou para ele. Deus falou: vai que eu vou te mostrar. E não pensa que ele achou que foi bonitinho e pegou, não. Abraão está passando por um processo terrível dentro da sua casa. Por quê? Porque quando ele sai de Ur dos Caldeus com o seu pai, Terá, ele já perde um dos seus familiares. Ele perde o seu sobrinho. O pai perdeu o filho, e o irmão perdeu alguém da sua casa, da própria casa. Aí ele perde, daqui a pouco ele vai passar por Harã. Aí quando passa em Harã, quem morre? O pai. Ele perdeu uma pessoa, 2 pessoas muito pertinho dele. A família está deslacerada. A família está precisando de um conforto familiar, porque nesse momento não tem como abandonar quem age pela razão. E se você sai neste momento, você é tido como irresponsável, como imaturo, como negligente. Mas aí no capítulo 12, no versículo de número 18, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela. Quem olha para Abraão diz negligente, mas quando Deus olha para Abraão, fez Abraão pai de nações. Aleluia. A sua atitude pela fé vai gerar coisa grande sobre a tua vida. Pode glorificar a Deus aí. Ninguém entende, pastor. Ninguém entende. Vamos lá. Vamos pegar Isaac, vamos pegar numa esfera agora de trabalho braçal. Isaac herda a promessa do seu pai, Abraão e Isaac.
E a Bíblia diz que ele começa a cavar poços. No capítulo de Gênesis ainda 26, versículo 18 ao 22, a Bíblia mostra que ele começa a cavar poços. Ele cava um poço, os pastores de Gerar diz: não, esse poço não é seu, é meu. Ele não briga. Se fosse outro, ia dizer: meu filho, vem para cá que a gente vai brigar, porque esse poço foi eu que descavei, é meu. Mas ele não briga, ele deixa. Vem de novo, cava, descava o que estava lá enterrado. Vem outro e quer de novo o que é dele. Quem olha disse: por que você não vai fazer um boletim de ocorrência, meu filho? Isso aí é teu por herança, não é uso campeão não, mas é seu. Mas ele não briga, e ele continua cavando. Quem olha para ele diz: esse cabra é doido, esse cabra aí é negligente. Como é que ele cava e deixa a família perecendo, o gado perecendo, o que ele tem perecendo, e simplesmente entrega de mão beijada? Mas ele não para, ele continua cavando de novo. E quando ele cava, ninguém aparece, e ele então batiza aquele poço, e o Senhor fez água brotar naquele lugar, e ele prosperou naquela terra. Quem olha para Isaac é negligente, mas ele agiu pela fé, porque pela fé podem querer o que é seu, mas se você tem Deus na tua vida e age pela fé, o que é teu e ninguém vai prosperar no que é seu. Pode exaltar a ele aí. Ninguém prospera no que é seu, pastor. Recebe, é seu. Mas um exemplo para a gente concluir, deixa eu ver, é simples. Vamos pegar aqui o próprio Jacó. A Bíblia diz que Jacó reclama no capítulo 30 de Gênesis 37 a 43. Labão está dando calote nele, está superfaturando em cima dele. Ele chega a dizer: 10 vezes ele trocou o meu salário. Aí alguém chega e fala: filho, pega ele, meu filho, é sogro, leva para o cantinho, conversa com ele, vai pegar o que é seu, rouba ele logo. Se fosse outro natural, vai fazer. Mas o que ele faz? Ele continua. Aí sabe o que ele vai fazer? Pouco. Ele vai pegar uns pedacinhos de bambuzinho, de vara, e quando as ovelhas vão beber água, ele coloca aquela varinha dentro d'água. O nego olha para ele, eu olharia e falei: você surtou, filho? O que é que deu em você aí? Quem olha para ele é negligente. Não é assim que trata negócios. Mas ele não estava agindo por negligência, ele não estava agindo pela razão, ele estava agindo pela fé que ele tinha no Deus de Abraão. E o que a Bíblia diz? Que tudo que era dele, Deus multiplicou, e ele ficou mais rico do que o próprio sogro. Sabe por quê? Porque o que é negligência para os outros é responsabilidade e maturidade, é questão de fé para mim e para você. Faça como fez também Jacó. Pode exaltar. Faça. Esta mulher sunamita está desse jeito. Então eu estou pregando, o Espírito Santo está falando que o inimigo está soprando no teu ouvido, dizendo: olha, não é desse jeito que você leva a vida, não. Você tem que parar de vir para a igreja, tem que parar de fazer tanto propósito, tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E Deus fala com alguém dentro desta noite dizendo: não para de fazer o que você já começou de fazer. Porque o que faz dar certo na tua vida não é o que você faz, é em quem você crê. Não é negligência, você não está sendo negligente com a sua vida, é só um processo que está passando. Mas se você for fiel até o fim, dentro desse processo, te prepara, porque Deus tem algo grande para entregar sobre a tua vida, algo grande para entregar na tua vida, algo grande para entregar na tua casa, no meio da tua família. Deus não vai te deixar voltar de mão vazia para casa e nem envergonhado. Sunamita é este caso. A Bíblia diz que Sunamita, ela está passando por um processo também de perda. Uma mulher que não gerava, e não é porque ela era estéril, o problema era com o marido dela, não era com ela. A Bíblia diz que o profeta profetiza sobre a vida dela, e ao tempo que o profeta deu, aquela criança nasceu. A criança cresceu, foi trabalhar com o pai, deu uma dor de cabeça violenta, o pai trouxe para a mãe. E quando leva para a mãe, ao meio-dia, diz a Bíblia que a criança então morreu nos braços da própria mãe. Aquela mulher no mínimo tinha que chorar o luto naquela hora, avisar a família,
preparar o cortejo. Mas olha a atitude que esta mulher toma. Quem olha diz: essa moça é negligente. Por quê, pastor? Porque ao invés dela preparar o cortejo, a preparar a família, ela pega a criança, vai no quarto do profeta, coloca na cama do profeta, vira para o marido e para os mucamas e diz: olha, não vai para longe não, fica tranquilo que eu já vou ali e eu já volto. Aleluia. Quem é que age assim numa morte, pastor? Ninguém age assim. E sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Que quando ela chega até o profeta, diz: ei, eu não te pedi nada, não foi o diálogo dela? Então você vai lá e vai resolver. Ele: o que está acontecendo? Que profeta profeta não sabe de tudo, meu filho. Quem sabe de tudo é Deus. Tem coisa que a gente não sabe, Deus avisa na hora. E o que é que eu vou fazer? Você só vai voltar comigo. O profeta volta com ela, deita em cima da criança, respira a respiração da criança, e a criança que estava morta ressuscita para a glória de Deus. Dá uma olhadinha de novo para o teu irmão, para a tua irmã, e diga assim: ó, não é negligência, é fé. É fé, pastor. Mas vão te acusar, tem gente sendo acusado aqui. Você é tão jovem, está na igreja. Não é negligência de perder na sua juventude, você está ganhando a sua vida para Jesus. Deus está falando com alguém aqui dentro desta noite, dizendo: não se baseie no que irão pensar de você ou como irão te tratar. Se baseie que você não age só pela razão, mas você age principalmente pela fé que você tem em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a razão. Pode exaltar. Temos que agir com prudência, mas agindo pela fé. Temos que agir com razão, mas temos que agir pela fé. Temos que agir com razão, mas agindo pela fé. E pela fé, meu querido, se não fosse pela fé, ninguém estava aqui hoje. Um calor desse, quem passa lá fora, você acha que não diz: não, o que esses crentes estão fazendo dentro dessa casa quente? Nem ar-condicionado tem. Vão dizer: são negligentes. Mas não é negligência, não é irresponsabilidade, não é imaturidade, não é desleixo. Pelo contrário, é a inversão disso. É só para quem crê, porque quem vem buscar a presença, volta daqui com a presença. Quem vem buscar a porta aberta, vai voltar com a porta aberta. Quem vem buscar a cura, vai voltar com a cura. Quem vem buscar a libertação, vai voltar com a libertação. Porque o homem pode até fazer alguma coisa, mas quem tem poder de fazer tudo é Jesus Cristo nosso Senhor. Recebe esta palavra aí. O que determina o seu milagre é a obediência, e a obediência é a fé que você tem em Deus. Então, se o inimigo está soprando no teu ouvido, dizendo: olha, você está sendo covarde, está sendo negligente, você pode encher o teu pulmão e dizer: não é negligência, não é desleixo com a vida, não é desgosto, é fé, porque a fé move montanhas. Então deixe pensar o que quiser, mas não perca a tua fé. Deixa pensar o que quiser. Esta mulher não estava nem aí para o que o seu povo ia dizer, ou muito menos para os que os judeus religiosos estavam pensando. Ela só queria uma coisa: a libertação da sua casa. E ela voltou de mão vazia? Ela voltou de mão vazia? Ela voltou de mão vazia? Não, ela voltou abençoada. E sabe qual é o mistério também desta palavra? Que enquanto ela falava com o mestre, o milagre estava sendo gerado dentro da casa dela. Levanta a sua mão, porque é ato profético. Levanta a sua mão. Desde a hora que você colocou no coração que ia vir neste culto buscar a face de Deus, prepara, porque Deus já estava preparando o teu milagre. Deus já estava preparando a libertação. Deus já estava preparando a salvação. Deus já estava cuidando daquele que você não pode cuidar. Deus já estava visitando aquele que você não pode visitar. Deus já estava trabalhando no coração daquele que nem homem nenhum consegue trabalhar. Então fica tranquilo, porque enquanto você está aqui adorando, Deus está agindo também dentro da tua casa. Receba aí e pode exaltar. Receba, 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 receba.
declama. Pode parecer loucura para o mundo, pode parecer incoerente para o mundo, pode parecer negligência para o mundo, pode parecer desleixo para o mundo, mas você está agindo pela fé, e quem age pela fé chama a atenção de Deus.